Graça e paz aos amados irmãos, nesta tarde, nesse momento tão gracioso que Deus proporciona para nós, gravar alguns vídeos para trazer informações e instruções sobre diaconia para a vida da igreja. E nós, diante exatamente desse tema, queremos ajudar os irmãos a compreender qual o ofício do diácono, seu ministério, suas atividades no meio da igreja, esperando que este vídeo alcance aí o coração dos irmãos, a fim de que vocês possam compreender de maneira muito clara esse trabalho tão nobre, tão especial na vida da igreja através da diaconia. E o tema de diaconia nós vamos estar trazendo em 3 vídeos que estarão divididos aí nos seguintes temas ou nos seguintes pontos, né? Diáconos, o que são e o que fazem, é o primeiro vídeo, será o primeiro vídeo gravado. O segundo vídeo vai trazer a qualificação dos diáconos e o terceiro vídeo trará aí a missão dos diáconos na vida da igreja. Diante exatamente desses 3 pontos, né, no tema diaconia, nós gostaríamos de que os irmãos estivessem bem informados, entendendo qual a missão, qual o ministério e qual o papel do diácono na vida da comunidade. E, obviamente, diante disso, os irmãos poderem escolher, eleger aí melhor, de maneira mais consciente, racional, entendendo a graça de Deus sobre a vida da igreja através desses irmãos, ok? Então, sem mais delongas, né, nesse vídeo, nesse primeiro vídeo, diáconos, o que são e o que fazem. E aí queremos trazer exatamente primeiro esta resposta, o que eles são e o que eles fazem na vida da igreja. Provavelmente você esteja imaginando, mas eu já sei, não preciso de mais informações ou coisa desse tipo, mas deixa eu aqui ministrar ao seu coração e espero que você esteja desejoso de aprender, porque às vezes sempre tem alguns detalhes importantes e necessários que a gente precisa saber. Nós nunca sabemos tudo, né? Então é importante, por sinal, a gente reconhecer que precisamos conhecer mais ainda daquilo que as Escrituras traz para nós em relação a qualquer assunto. Então, indo direto ao ponto, nós queremos dizer aqui que Aquilino de Pedro, ele afirmou que o diácono é o ministério, ou o diaconato é o ministério por excelência. Novamente aqui eu quero repetir exatamente essa frase de Aquilino de Pedro, e que ele afirmou que o diaconato é o ministério por excelência, o serviço e a sua razão primacial. Isso é a afirmativa de Pedro de Aquilino, o Aquilino de Pedro, né, na verdade. Se nos voltarmos aos Atos dos Apóstolos, né, ou seja, ao livro de Atos, constataremos que não há exagero em sua afirmativa. Procede, traz aí compreensão do valor do serviço, do ofício, do ministério diaconal. E diaconia não é outra coisa senão um serviço incondicional e amoroso a Deus e também para a sua igreja. O diácono que não vive para servir a igreja de Deus não serve para viver como ministro de Cristo Jesus. Então, é impressionante quando nós vamos observar a vida do próprio Jesus e vamos ver a sua dinâmica e trabalho todo no objetivo de servir. Aliás, o livro de Marcos, o evangelista Marcos, quando escreve o seu evangelho, o seu livro, ele vai trazer a dinâmica de Jesus sempre servindo. Alguém que está aí à disposição para abençoar a vida do outro. No capítulo 13 do Evangelho de João, nós vamos ter ali o famoso episódio de Jesus lavando os pés dos discípulos, dando uma lição de servo. E ele, ao terminar de lavar os pés dos discípulos, ele diz assim: vocês serão felizes se vocês fizerem a mesma coisa que eu acabei de fazer. Ou seja, servir a igreja, servir os irmãos, servir ao Senhor com alegria
e com dedicação. Então, a essência do diaconato é o serviço. O diaconato é um serviço também amoroso, e que está aí e que tem fundamento. De novo, a essência do diaconato é o serviço. Do diaconato, o serviço também é o amoroso fundamento, ou seja, o diácono precisa amar o que faz, precisa ter a vocação do seu chamado, precisa compreender aquilo que ele está fazendo para o seu Senhor e para a comunidade em que Deus o chamou para servi-lo. Isso é algo fundamental. E sem serviço, também a diaconia é impossível. Não é possível ser diácono sem servir. Até porque o próprio termo diácono é servo, né? Então, assim, a gente precisa compreender claramente a vocação de Deus para esse ministério tão essencial, este ofício tão sublime, assim como o presbiterato, que é um ofício originado no trono da graça de Deus, na função daquele que de fato está a serviço da igreja, qualificado, trabalhando, desenvolvendo o seu ministério. E nesse sentido, quão excelente e perfeito diácono foi o Senhor Jesus. Quando nós vamos observar exatamente o serviço e o ministério de Jesus, nós vamos ver um servo sofredor disposto a viver exatamente o serviço em função minha e em função sua, para que nós pudéssemos ser restaurados, salvo em Cristo Jesus, e pudéssemos adorá-lo em espírito e em verdade. A palavra diaconia é originária do vocabulário grego diácono e significa etimologicamente ajudante, servidor. Em outras definições, isso significa garçom, aquele que está a serviço, à disposição do outro. William Carey Taylor, em seu dicionário do Novo Testamento grego, ele oferece-nos a seguinte definição para diácono. Ele diz que diácono é garçom, servo, administrador e ministro. Muito interessante isso. E na Grécia clássica, antiga, diácono era o encarregado de levar as iguarias para a mesa dos seus senhores e manter sempre satisfeitos aqueles que estavam sendo servidos, sempre à disposição, sempre muito bem posicionado numa condição e dinâmica de agradar àqueles a quem eles estavam servindo. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, eram os servos chamados de diáconos e não passavam de meros serviçais. Aos olhos judaicos, era esse um cargo nada honroso. A gente tem também esse lado que traz aí talvez dificuldade, resistência da parte da diaconia nos dias de hoje, de servir e de ser diácono na igreja do Senhor. Talvez você diz, eu não vou me humilhar a essa condição de ser um mero servo, de ser alguém que é considerado apenas como aquele que está subalterno, né, para ser um serviçal, ainda que a Septuaginta tenha traduzido este termo do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Com essa definição, nós precisamos entender o que o Novo Testamento traz. O Novo Testamento resgata um outro entendimento, um outro conceito do que é ser diácono. No Novo Testamento, o termo diácono aparece cerca de 30 vezes e não se oferece apenas ao ministério hoje atribuído aos nossos diáconos.
o termo é traduzido também como ministro de Cristo. E isso está pautado em Colossenses capítulo 1, verso 7. Ou ministro do Evangelho e da Igreja do Senhor. Então, a palavra diácono, ou essa pessoa que se dispõe a servir a Igreja do Senhor, no Novo Testamento, ele não é apenas um servo, ele também é ministro, até porque a palavra ministro no Novo Testamento significa também aquele que está servindo. E no Novo Testamento, os diáconos eram incumbidos de exercer a tarefa básica destes, né? De socorrer os pobres, os necessitados, aqueles que estavam precisando de apoio financeiro. E o sublime ofício e ministério, ele passou a existir na igreja primitiva a partir de Atos, capítulo 6. E dentro exatamente dessa condição, quando ali no capítulo 6 de Atos, a Bíblia diz que aumentava o número de crentes, de cristãos, em que eles se reuniam de casa em casa, eles vendiam as suas propriedades, traziam aos pés dos apóstolos para ser distribuído com todos os necessitados. Havia um volume muito grande de bens, de recursos, para ajudar os pobres, para distribuir exatamente aos necessitados. E se os apóstolos fossem assumir exatamente essa parte social de distribuição dos recursos para os mais pobres, eles negligenciariam a vida de oração, a vida de estudo da palavra, a ministração da palavra ao coração das pessoas que estavam se achegando à comunidade primitiva cristã. E aí, quando exatamente há essa dificuldade na distribuição dos recursos para os mais necessitados, os apóstolos se reúnem e chega à comunidade e diz assim: olha, escolham pessoas capazes, homens qualificados, pessoas cheias do Espírito Santo, homens de fé, homens que podem servir exatamente a igreja do Senhor na distribuição exatamente dos bens que os apóstolos recebiam daqueles que se convertiam e traziam depois de vender as suas propriedades para distribuir com aqueles que necessitavam. A partir desse momento e dessa realidade, desse contexto da igreja, os apóstolos colocam para a igreja eleger e escolher pessoas capazes, idôneas, cheias de sabedoria, de fé, e também pessoas que tinham aí o compromisso de exercer o ministério com alegria, com disposição de poder abençoar a vida da igreja. Depois da instituição dos diáconos, a igreja segue nessa dinâmica, necessitando de homens assim disposto a servir a comunidade dos salvos, entendendo que este ofício se originou também a partir da referência de Jesus, a partir da necessidade da igreja, daqueles que precisavam de fato ser atendidos no serviço cristão. A gente precisa, como igreja do Senhor, como oficiais do povo de Deus, compreender esse ministério tão especial no meio da igreja e tão necessário para hoje em dia. E olhando exatamente para aquilo que o diácono dos diáconos fez e foi como o próprio Jesus, eu quero que você compreenda a alegria, a vocação e o chamado seu para o ministério para o qual Deus te chamou e que você pode servir e adorar o reino de Deus. Nós encerramos esse vídeo nesse momento e já vamos iniciar um outro vídeo a fim de que possa trazer para você a qualificação dos diáconos. Então, só para definir, nesse primeiro vídeo, diáconos, o que fazem, o que são. Os diáconos servem a igreja do Senhor, está à disposição de trabalhar exatamente para o reino de Deus, precisa ser homens
de fato dispostos, entendidos, maduros o suficiente para exercer esse ministério com alegria e com dedicação ao serviço do Senhor. No terceiro vídeo, depois do segundo, que nós vamos ver a qualificação dos diáconos, nós estaremos trazendo para vocês a missão dos diáconos e aquilo que diz também a nossa Constituição da Igreja do serviço do diaconato. Então, vamos desejar aí que Deus abençoe sua vida e possa trazer para você o entendimento do que é servir ao Senhor com alegria. Não fique aí pensando naquela definição da Septuaginta, de que diáconos eram apenas um serviçal, alguém à disposição do seu Senhor, sem ter aí nenhum direito, nenhuma liberdade ou nenhum, digamos assim, resultado, mas na alegria de saber que o Senhor Jesus está com você e te abençoa e te chamou e te restaurou exatamente para você servir e adorar esse Deus com o ofício do diaconato. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.